quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É com grande alegria que nós estamos dando início à nossa terceira aula sobre Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Hoje nós vamos tratar de um assunto também muito importante, mas antes, como nós costumamos fazer, eu quero convidar a todos a que abramos as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós vamos, meus queridos irmãos, ler esse texto bíblico como ponto de partida. Claro que a Bíblia é um livro tão maravilhoso que só de lê-lo nós já somos abençoados, mas nós vamos aqui fazer um breve comentário, vamos meditar brevemente aqui nesse texto sagrado para então darmos início propriamente no assunto da nossa terceira aula sobre Teologia Sistemática 1, Bibliologia. O livro que nós estamos utilizando, os irmãos já sabem, é este livro, Teologia Sistemática 1. Vamos então ler a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Meus amados irmãos, temos lido a palavra do Senhor e aqui nós observamos que o texto diz, o texto inspirado por Deus, Paulo aqui inspirado pelo Espírito Santo disse, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Veja que na nossa versão corrigida não existe o verbo de ligação, o verbo ser, mas na versão atualizada de Almeida nós encontramos toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, que na verdade é esta a intenção do autor. Quando Paulo escreveu isto, ele quis de fato mostrar que cada passagem da Escritura, cada passagem do texto sagrado é inspirado, ou seja, em outras palavras, todo registro, tudo que foi escrito tem o selo da inspiração divina, ou seja, foi soprado pelo Espírito, teopneustos, no original, não é? Inspirado por Deus. Claro que Paulo aqui, ele se referia ao conteúdo do Antigo Testamento, mas isso não quer dizer que somente o Antigo Testamento seja inspirado, porque no próprio texto do Novo Testamento nós vemos a evidência interna, não é? De que não somente o Antigo, mas o Novo Testamento são igualmente inspirados por Deus. O próprio apóstolo Pedro, veja o que Pedro disse, aproveitando que lemos 2 Timóteo 3 e 16, vamos usar aqui um versículo que tem o mesmo endereço, 3 e 16, só que na segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, veja como Pedro ele faz a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, mostrando inclusive que as cartas de Paulo, elas eram consideradas à época tão inspiradas quanto os textos veterotestamentários. Vamos ler então 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Veja o que diz a Bíblia. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, veja, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Esse texto mostra que Pedro considerava os escritos de Paulo, que ele chamou que disse que havia pontos difíceis de entender, que por serem difíceis eram torcidos pelos indoutos, numa alusão aqui àqueles que não eram doutos, claro, no sentido de conhecer a palavra de Deus. E por eles não conhecerem a palavra de Deus, eles acabavam por menosprezar o ensinamento de Paulo e torcer o que Paulo ensinava,
porque eram pontos que eles precisavam estudar melhor, eram pontos considerados difíceis. E Pedro diz que esses textos eram torcidos e igualmente as outras escrituras, aludindo às escrituras do Antigo Testamento. Então Pedro aqui ele faz uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que toda a escritura, de fato, não somente o Antigo Testamento, mas também as epístolas. E isso também, claro, se nós formos considerar outras partes do Novo Testamento, nós vamos ver que há evidências de que todos os livros, todos os 27 livros do Novo Testamento são inspirados por Deus. Mas Paulo aqui também diz que toda a palavra de Deus inspirada, ela é apta. Ela é apta para quê? Para ensinar. Ensinar aqui é doutrinar. Isso diz respeito a conteúdo, mas também a metodologia. Não é a mera fala, mas de fato a doutrina, ou seja, o doutrinamento ou a doutrinação, não é? Mediante o ensino da palavra de Deus de acordo com a palavra do Senhor. Então é ensinar, redarguir, que é convencer ou gerar convicção, corrigir, o combate ao erro no caso, não é? Corrigir aqui é combater o erro, e instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, aprovado. Perfeito aqui no sentido de maturidade. Como Paulo mesmo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele disse, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja, maneja bem. Não basta manejar. Muitos estão manejando a palavra, não é? As testemunhas de Jeová, com as suas ideias anticristãs, elas manejam a palavra. Os espíritas kardecistas, com as suas ideias reencarnacionistas, eles também manejam a palavra de Deus, não é? A moda deles. Manejam textos bíblicos, etc. Mas quem que maneja bem a palavra da verdade? E essa palavrinha bem, no original, é a mesma palavra que nós encontramos como prefixo de algumas palavras na língua portuguesa. Por exemplo, ortografia, ortoepia, ortopedia. Manejar bem significa manejar de maneira correta, retamente. Então, o obreiro perfeito, aquele que está aprovado por Deus, porque Paulo disse que a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perfeito, nesse caso, é o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem, feitas essas considerações iniciais, eu quero agora convidar o amado aluno, o prezado irmão que está me assistindo através desse vídeo, dessa videoaula. Eu quero convidá-lo agora para nós, mais uma vez, darmos uma olhada panorâmica na nossa disciplina. Nós estamos estudando, na verdade, a teologia sistemática, mas nós vamos ver agora uma das facetas dessa disciplina, na verdade, uma matéria que é a bibliologia, que nós estamos desdobrando em 5 partes. Já falamos a primeira, vamos dar uma olhada aqui. A primeira parte, a Bíblia como um livro, foi nossa primeira aula. A segunda aula, o cânon da Bíblia. E hoje nós vamos estudar sobre a inspiração da Bíblia. Nas próximas 2 semanas, teremos também a revelação da Bíblia e a preservação e a tradução da Bíblia. Muito bem. Hoje, então, a aula é sobre a inspiração da Bíblia. O esboço da nossa lição, a lição número 3. O que é a inspiração da Bíblia? A inspiração da Bíblia é plenária e verbal, a inerrância da palavra de Deus, a infalibilidade da palavra de Deus. Então vamos começar com uma pergunta para introduzir o assunto. Claro que através de uma pergunta sempre nós conseguimos introduzir um assunto, não é? Isso vale até para a evangelização. Se bem que na evangelização nós temos que ter cuidado com o tipo de pergunta que nós fazemos. Eu nunca me esqueço de um irmão que certa vez ele era barbeiro, né? Ele trabalhava numa barbearia, ele cortava cabelo, ele fazia a barba das pessoas e ele estava ansioso para evangelizar, para falar de Jesus. E chegou um cliente
e aquele cliente sentou-se na cadeira e aquele cliente queria fazer a barba e aquele irmão então colocou aquela espuma no rosto do seu cliente e começou a molar na sua navalha e aquele irmão pensava consigo, como que eu vou falar de Jesus para este homem? E aquele irmão teve uma ideia, ele disse, eu vou fazer uma pergunta. E qual foi a pergunta que ele fez? Ele parou diante do cliente, amolou bem a navalha e segurou a navalha na mão e disse para aquele homem, o senhor tem medo da morte? Veja, o homem deu um pulo da cadeira, porque o que aquele homem ia pensar, né? Aquele barbeiro com a navalha na mão? Então nós temos que ter cuidado até com as perguntas que fazemos. Mas aqui no nosso caso, é uma pergunta para estimular os irmãos a procurarem conhecer melhor essa matéria tão importante que é a inspiração da Bíblia. Então a primeira pergunta é, o que é a inspiração da Bíblia? Lembrando os irmãos também do esboço geral da nossa disciplina, Teologia Sistemática Pentecostal, que é estudada neste livro aqui. Veja, este livro aqui, o livro 1, Teologia Sistemática 1, nós estudamos este livro em 5 partes. Quais são as 5 partes que nós estamos estudando? A primeira parte é essa, que estamos apresentando em 5 aulas, Bibliologia. Mas por que Bibliologia é com tantas aulas só para Bibliologia? É porque é uma matéria-chave. É uma matéria-chave dessa disciplina Teologia Sistemática. Mas temos também a Trindade, que é outra matéria-chave, só que nesse caso ela abarca 3 outras matérias importantes. Não é simplesmente o estudo da Trindade. Nós vamos ter o estudo da Trindade, mas também, juntamente com o estudo da Trindade, a teologia propriamente dita, o estudo sobre Deus, a cristologia, o estudo sobre Cristo, e a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. No terceiro livro, Angelologia, Antropologia, Hamartiologia e Soteriologia. No quarto livro, Eclesiologia e Missiologia, e o último livro, Escatologia e Heresiologia. Veja que nesse curso básico do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil, a disciplina ela é estudada de maneira agrupada. Claro que, havendo tempo, o aluno deve procurar estudar o assunto de maneira mais detalhada possível, mais pormenorizada, mas o objetivo desse curso básico é lançar luz sobre o assunto. Lançar luz sobre o assunto para incentivar a pessoa a buscar cada vez mais, a aprender e apreender a palavra de Deus cada vez mais em seu coração. Muito bem, vamos então para o início. Os irmãos têm aí o livro, claro, os irmãos devem já ter lido a lição em casa. Agora nós vamos fazer uma exposição, dando alguns destaques do livro, mas para que os irmãos juntem, como eu sempre costumo falar, juntem o que está no livro com aquilo que está sendo exposto pelo professor e assim tenham um melhor proveito, um melhor aproveitamento desta matéria de hoje, que é a matéria sobre a inspiração da Bíblia. Matthew Henry, ele disse que as palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. Não foi por acaso que Matthew Henry disse isso. É porque, de fato, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós sentimos a presença do Espírito Santo. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro que você lê como lê qualquer outro livro. É importante ler a Bíblia em oração. E também após a leitura da Bíblia, você ora agradecendo a Deus, porque Deus tem falado com você, porque a Bíblia não é um livro como qualquer outro. A Bíblia é a palavra de Deus. Que outra obra literária tem trazido tanta mudança à humanidade como a Bíblia Sagrada? Nós temos essa pergunta no nosso livro. Que outra obra literária tem esta característica ou esta qualidade de ser um livro que de fato traz mudança para a vida do ser humano? Muito bem, nós vamos então para o primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico? O que é a inspiração da Bíblia? E dentro desse tópico, os irmãos que já leram o livro
tem aí um primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? O que significa, veja aí, o que significa o termo inspiração? E depois vamos ter um segundo ponto, a definição teológica de inspiração. Mas a primeira pergunta que está aí, nesse primeiro ponto, o que significa o termo inspiração? Inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados. Como nós já citamos no início desta aula, na nossa breve meditação da Bíblia, o termo no original é theopneustos. E você percebe que nesse termo está a palavra Deus, theos no grego, e também você encontra aí a palavra que diz respeito à inspiração, que também é a mesma palavra para espírito. Theopneustos. Veja, theopneustos significa que a Bíblia ela foi divinamente inspirada. Deus inspirou os escritores sagrados. Theos e pneustos. Deus e sopro, como se Deus estivesse soprando, inspirando. Vamos para a definição teológica de inspiração, mas aqui eu quero primeiro fazer uma rápida menção das falsas teorias da inspiração da Bíblia. Porque, claro, como eu falei na aula anterior, nós vamos apresentar aqui o lado verdadeiro, o lado ortodoxo. Ortodoxo, que nós abordamos noutra aula, significa o lado conservador, a posição conservadora. E falar de conservadorismo hoje parece até que soa estranho, porque muita gente está acostumado a ouvir falar de conservadorismo no campo da política, que é um campo interessante também. Há livros que tratam do assunto, livros excelentes, como por exemplo, um livro que foi lançado recentemente no Brasil, Como Ser um Conservador, de Roger Scruton, que é um livro excelente, o autor também é excelente, e lá ele menciona o que é o conservadorismo propriamente dito, o que é o socialismo, o que é o marxismo e etc. E assim por diante, o que é o nacionalismo. Do ponto de vista político, é um assunto interessante o conservadorismo. Mas quando se fala de conservadorismo do ponto de vista bíblico, é algo ainda muito mais relevante. Porque ser um conservador no campo teológico, no campo bíblico, não é uma opção. Ninguém pode dizer, eu sou cristão, mas eu prefiro ser progressista. Não, o cristão que se preza, ele, na verdade, ele quer preservar, ele quer conservar, ele quer manter aquilo que Deus lhe deu, a revelação da palavra do Senhor. Então, por isso que nós estamos abordando aqui o lado ortodoxo, mas também temos que abordar o lado heterodoxo, ou seja, o lado que se opõe a isso que nós estamos apresentando, justamente para fazer aquele contraste, como eu mencionei na aula anterior. Porque através do lado negativo, analisando o lado negativo, você vai valorizar ainda mais o lado positivo. Então veja, existem falsas teorias da inspiração da Bíblia, como por exemplo, a inspiração divina comum. Alguém diz, por exemplo, que a Bíblia ela é inspirada por Deus, só que a inspiração que Deus deu para os escritores foi uma inspiração comum. Em outras palavras, quem diz isso está equiparando a inspiração dos escritores da Bíblia com os demais escritores, todos os escritores. Por exemplo, Ernest Hemingway, Leon Tolstói, e Homero, e Platão, e Aristóteles, etc. Todos esses, Shakespeare, todos esses autores, eles também foram inspirados, de certa forma, por Deus, tiveram uma inspiração comum, assim como também os escritores da Bíblia. Claro que isso não resiste a uma análise mais cuidadosa, porque a inspiração da Bíblia não é uma inspiração divina comum. Mas Shakespeare foi inspirado por Deus também? Sim, no que tem inspiração comum, nós não podemos ignorar que Deus também ele tem dado da sua graça comum a todos os homens. A Bíblia diz que Deus faz chover
e o sol também nasce sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Deus, nesse sentido, no que tange a graça comum, ele tem abençoado e agraciado pessoas, independentemente dessas pessoas seguirem a sua palavra ou não. Isso no que tange a graça comum. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que a inspiração que recai sobre os escritores da Bíblia não é um tipo de inspiração comum. E nem é um tipo de inspiração comum, mas para um escritor salvo, que talvez alguém poderia argumentar que é uma inspiração também diferente da inspiração que foi dada para os escritores que não são salvos. Mas nenhuma nem outra coisa. Na verdade, a inspiração que recai sobre os autores sagrados é um outro tipo de inspiração acima de qualquer outra que existe. Não há parâmetro de comparação nesse sentido. Mas então, uma falsa teoria é essa da inspiração divina comum, mas temos também a inspiração parcial, é um outro tipo de inspiração, que ensina que apenas uma parte das escrituras foi inspirada por Deus, que também não é correta esta assertiva, essa afirmação, porque nós acabamos de ler aqui um texto sagrado, ou dois pelo menos, 2 Timóteo 3,16, também 2 Pedro 3,16, textos que mostram que a inspiração da Bíblia é plenária, ou seja, é total. Todas as partes da Bíblia foram inspiradas por Deus. Nós vamos ver daqui a pouco em que sentido. Porque alguém poderá estar pensando, como assim? Quer dizer que na Bíblia só tem palavras de Deus? É claro que não. Na Bíblia tem palavra do diabo, na Bíblia tem palavra de pessoas mentirosas. Ah, mas então como que eu posso defender que a Bíblia é plenamente a palavra de Deus? Nós vamos ver daqui a pouco em que sentido a Bíblia é a palavra de Deus. Então veja, a inspiração da Bíblia. Primeira falsa teoria, inspiração divina comum. Segunda falsa teoria, inspiração parcial. Mas tem uma terceira que é falsa também, do ditado verbal. Por que esta assertiva também é falsa? Essa afirmação também é falsa. Porque, segundo ela, não há lugar para atividade e estilo do escritor. Como se Deus tivesse suprimido a personalidade dos escritores. Teria sido um mero ditado. Como se Deus tivesse dito, por exemplo, para Moisés escrever, e Moisés só escreveu. Claro que no caso de Moisés, em muitos casos, houve-se um ditado da parte de Deus, não é? No caso das leis, isso sim, mas o livro como um todo, claro que não. Os livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 livros de Moisés, eles não foram à base de ditado verbal. Na verdade, eles foram escritos mediante a inspiração do Espírito Santo, mas Moisés, ele teve a sua participação quanto ao seu estilo, quanto à sua marca como escritor também. Isso é percebido. Quem analisa a Bíblia do ponto de vista literário percebe isso. Outra falsa ideia sobre a inspiração é de que a inspiração recaiu apenas sobre as ideias. Não foi uma inspiração palavra por palavra. Foi apenas uma inspiração por ideias. Esta, aliás, é a base para um tipo de tradução que existe hoje em dia, que é a tradução de equivalência dinâmica, não é? Porque nós vamos abordar depois, quando formos falar sobre as traduções, sobre as 4 maneiras que existe de traduzir. E uma delas é esta tradução de equivalência dinâmica, ou ideia por ideia, ou pensamento por pensamento. Mas quando nós olhamos para a Bíblia com mais cuidado, averiguamos, nós vemos que Deus nos deu as suas palavras. Ou seja, a interpretação disso, no que tange a inspiração da Bíblia, é de que, na verdade, a inspiração recai sobre as palavras, palavra por palavra. Então, quanto mais literalista for uma tradução da Bíblia, claro, ela vai estar mais próxima do original, mais próxima da vontade de Deus. Pois bem, então, tendo eu aqui apresentado essas falsas concepções a respeito da inspiração, o que é propriamente
a inspiração da Bíblia do ponto de vista teológico. Nós estamos aqui fazendo uma definição teológica. Primeiro, vamos considerar duas partes da Bíblia. Uma delas nós já lemos, 2 Timóteo 3, 16, 17, mas também um outro texto que não podemos deixar de ler, 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que é inspiração? Inspiração é um processo fisiológico. A rigor, é um processo fisiológico tão necessário à vida que a mantém em pleno funcionamento. Mas veja que a inspiração é algo automático. É algo automático. Independe da nossa vontade. Basta estarmos vivos para que o ar entre pela boca, pelas narinas e nos chegue até os pulmões. E isso, quando nós estudamos sobre a inspiração, nós vemos que foi exatamente isto que aconteceu com os santos profetas e apóstolos usados para escrever a Bíblia Sagrada. A mesma coisa, um processo de inspiração, assim como se dá nessa esfera natural que nós mencionamos, no campo do sobrenatural aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. E nenhum outro livro, não é, foi inspirado dessa forma. O que acontece, na verdade, é que o Espírito Santo insuflou nos seus servos a palavra de Deus, de tal forma que eles foram impulsionados por Deus a registrar, como diz aí no livro, os arcanos e desígnios divinos de maneira sobrenatural, note, inerrante, infalível e singular. Charles Hodge afirmou que a inspiração foi uma influência do Espírito Santo sobre a mente de determinados homens seletos, fazendo deles instrumentos de Deus para a comunicação infalível de sua mente e vontade. Eles foram, em tal sentido, órgãos de Deus, de sorte que o que eles disseram foi o que Deus disse. Veja, a inspiração está nisso. Deus não suprime a personalidade dos escritores, mas eles foram tomados por Deus de tal modo que eles falaram como se fosse o próprio Deus falando. Mas nós vamos avançar com a matéria, nós vamos agora para o segundo tópico. Então nós vimos aí o que significa o termo inspiração, vimos a definição teológica e agora vamos para a inspiração da Bíblia como sendo plenária e verbal. Veja, a inspiração da Bíblia é plenária, ou seja, total, e verbal. Verbal. Palavra por palavra. Não há como nós fugirmos disso. Então, aí nós temos no livro que a inspiração foi plenária e foi verbal. Plenária por quê? Porque todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. É por isso que ela é chamada plenária. Mas aí surge uma pergunta, ou alguém poderá perguntar, e aqui nós já antecipamos a resposta. A Bíblia só tem palavras de Deus? Por exemplo, se nós formos lá para o livro de Gênesis e começarmos a ler lá em Gênesis, Deus
ele começa a criar todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja, e disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, a primeira pessoa que fala na Bíblia é o nosso Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus foi criando todas as coisas, e Deus foi dizendo, e Deus foi falando, e Deus criou o homem, e Deus posteriormente também formou o homem, ou seja, dando forma àquilo que fora previamente criado, porque o ser humano ele foi criado, formado e feito. Diz lá o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 43, versículo 7, que o ser humano foi criado, formado e feito para a glória de Deus. É como uma construção. O arquiteto, vamos dizer, o arquiteto Niemeyer, que talvez seja o arquiteto mais famoso do Brasil, ele desenhou, por exemplo, lá aqueles prédios que tem em Brasília, ou esses museus famosos que tem pelo Brasil, que são chamados de Museu da Arte Contemporânea, que tem em Curitiba, como é conhecido lá o Museu do Olho, também em Niterói, aquele museu que parece um disco voador, e também lá em Minas Gerais, na Pampulha, aquela construção muito bonita. Ou seja, em todo o Brasil há obras de Oscar Niemeyer. Então Niemeyer, como arquiteto, ele criou, ele fez o desenho, ele fez a criação original. Mas depois ele encaminhou para uma equipe de engenheiros que deram forma ao que estava criado. Mais ou menos, se nós fizermos uma comparação, nós vamos ver que foi mais ou menos isso que aconteceu também na obra da criação. Nós somos criados, formados e feitos. Feitura aí diz respeito, claro, ao acabamento da obra, porque às vezes a obra já está, a construção, no caso, já está de pé, já está tudo formado, mas ainda falta o acabamento final, não é? E Deus, ele fez o acabamento também. Mas, voltando aqui ao texto de Gênesis, então nós vamos lendo o livro de Gênesis, Deus vai falando e tal, mas Deus cria o homem, e o homem é colocado no jardim e tal, o homem é formado por Deus, a posteriori Deus forma também a mulher, a partir de uma das costelas de Adão. E aí nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis. O que diz o capítulo 3 de Gênesis? A Bíblia começa a falar da serpente, que a serpente, nós sabemos aqui, ela também, Satanás, ali se apresentou através daquela serpente, personificado, por assim dizer, naquela serpente, para tentar Adão e Eva. E aqui nós vemos que o diabo, ele vai falar. Veja aqui, Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, veja, quem está falando agora é o diabo. Uma serpente por si mesma não tem condição de falar, mas Deus permitiu ali que o diabo falasse por meio de uma serpente. E lá em Apocalipse, a Bíblia é análoga, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Lá em Apocalipse, a Bíblia faz menção de Satanás chamando-o de a antiga serpente, numa alusão clara ao que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então veja, esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Veja, então, aqui dando esse rápido exemplo, nós podemos concluir, sem nenhuma dúvida, de que na Bíblia não há apenas palavras de Deus. Veja que desde o início nós já vemos que o diabo falou, a mulher falou, o homem falou, teve homens de Deus que falaram, mas também teve homens pecadores que falaram, homens enganadores. Mas então, quer dizer que a Bíblia não tem só a palavra de Deus? Então, em que sentido, irmão Ciro, eu posso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus no sentido que nós empregamos já no início dessa aula.
quando lemos lá em 2 Timóteo 3,16, em que Paulo diz: toda escritura é, veja, toda escritura é divinamente inspirada. Toda escritura, o que Paulo quis dizer com isso? Que todo registro, tudo aquilo que foi escrito, a inspiração não recai nas palavras pronunciadas, mas recai no registro dos acontecimentos, no registro daquilo que foi falado, é o registro da palavra de Deus, é a escritura. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, é por isso que nós dizemos que a inspiração é plenária, mas é também verbal. Por que é verbal? Porque o Espírito Santo guiou os autores quanto às ideias, claro, seria incoerente dizer que também as ideias não foram orientadas pelo Senhor. Mas não somente as ideias, sobretudo e prioritariamente, as palavras. Foram as palavras que foram, na verdade, meus queridos irmãos, prezados alunos do nosso curso do CETADEB ou do CETADB, veja que as palavras foram cuidadosamente também escolhidas. Por quê? Porque houve uma orientação da parte do Senhor. Houve uma orientação cuidadosa. Nós vemos que Jesus, por exemplo, em João, no capítulo 17, ele nos deixa praticamente ali um testamento, naquela oração sumo sacerdotal que ele faz a Deus. Ele, como nosso sumo sacerdote, ele ora por seus discípulos, mas também ora por nós por extensão. E ao fazer aquela oração por seus discípulos, o que acontece? Ele diz ali: eu lhes dei as minhas palavras. Quando Jesus disse, eu lhes dei as minhas palavras, ele estava, na verdade, mostrando que a inspiração da Bíblia é uma inspiração verbal, palavra por palavra. Por isso, repito e vou dizer isso novamente na última aula, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Quando nós estivermos reunidos também juntos, eu aqui nesse vídeo, mas como se estivesse aí com os irmãos também, que estão assistindo essa aula, e nós vamos dar ênfase para o fato de que a inspiração recai sobre as palavras e a tradução, portanto, quanto mais próxima das palavras, quanto mais literalista essa tradução, claro, ela tem maior respaldo da palavra de Deus e tem tudo para estar mais próxima, é claro, do original. Quando nós falamos também que a inspiração é plenária e verbal, significa que Deus não eliminou a participação dos autores humanos, nós já falamos isso. Eles foram usados de acordo com seus traços pessoais. Traços pessoais. No livro do profeta Isaías, por exemplo, nos deparamos com um estilo sublime, um estilo clássico. Quem examina Isaías sabe que o estilo de Isaías é um estilo sublime, um estilo clássico. Mas Amós, que era um plantador de sicômoro, um boieiro, como diz a Bíblia, ali nós já vemos uma prosa simples, humilde, não é? E como os campos palmilhados pelo mensageiro, campesino nesse caso. No Novo Testamento, nós vamos encontrar um homem como Paulo, e as epístolas de Paulo, nelas nós encontramos ali um grego que se amolda à dicção do heleno atiço, né? Como diz o livro, e em Marcos nós encontramos um grego mais humilde. Então veja, contrastando Paulo com Marcos, nós já vamos encontrar um tipo de grego mais humilde, algo mais simples, mas que também tem o selo da inspiração divina. Então aí está, meus amados irmãos, nós temos aí, portanto, este primeiro ponto. Nós estamos aqui fazendo uma abordagem da inspiração da Bíblia. Nós vimos aqui o que significa o termo inspiração, a definição teológica. Agora a inspiração plenária e verbal. A inspiração da Bíblia é única e evidências da inspiração
da Bíblia. Vamos então ver esse primeiro ponto. A inspiração da Bíblia é única. É única. Ela é única, meus amados irmãos, e isso tem, claro, despertado a fúria de muita gente. Como está aí no livro, seus mais figadais inimigos são obrigados, apesar de eles se revoltarem e de resmungarem, mas seus mais figadais inimigos, eles são obrigados a se curvar ante a sua beleza suprema e célica. Está aí no livro também uma menção dos gregos. Diz que os gregos não lograram, com a sua filosofia e lógica, o que a Bíblia tem alcançado. E olha que os gregos, eles, no que tange a sua sabedoria, eles conquistaram muita gente. Não é por acaso que existe até aquele ditado que diz que o vencido, não é? Tornou-se vencedor, numa alusão à conquista de Roma, a Grécia. Quando Roma conquistou a Grécia, o que aconteceu? Muitos prisioneiros foram levados, e aqueles prisioneiros da Grécia eram homens de grande sabedoria, eram grandes filósofos. E o que aconteceu? Então, Roma conquistou a Grécia. Só que, na verdade, com essa conquista, como Roma acabou levando esses sábios, esses filósofos da Grécia, esses homens acabaram, na verdade, influenciando grandemente a cultura romana, e, na verdade, o vencido, que era a Grécia, acabou se tornando vencedor, porque Roma acabou absorvendo toda a cultura helenista e acabou aprendendo e apreendendo tudo que havia de importante, de sabedoria, de conhecimento ali, meus queridos irmãos, alusivo à Grécia. Muito bem, então é importante dizer que o que os gregos não lograram com a sua filosofia, como está aí no livro, a Bíblia alcançou através de sua mensagem, que, embora singela, derrubou grandes reinos e impérios. A maioria das denominações evangélicas, realmente conservadoras, como nós enfatizamos, tem a Bíblia como a sua palavra final, inspirada a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é de fato a palavra inspirada por Deus. E no caso da Assembleia de Deus não é diferente. A Assembleia de Deus tem inclusive uma declaração doutrinária que diz: cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristão. Essa é a nossa declaração de fé. Mas vamos para o segundo ponto, evidências da inspiração da Bíblia. É o nosso segundo ponto que temos aí, evidências da inspiração da Bíblia. Quais são as evidências de que a Bíblia foi de fato inspirada por Deus? O primeiro ponto que nós podemos mencionar, claro, é a própria influência na vida do ser humano. Mas não somente a influência na vida do ser humano, a evidência na história também e a evidência relativa com a vida moral da humanidade. 3 evidências, pelo menos, pelas quais se comprova que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Primeiro ponto, então, a influência na vida do ser humano. Isso porque Deus nos faz novas criaturas. A pessoa que conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, ela sabe que através do ensinamento da palavra, primeiramente, claro, através da salvação em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu nunca me esqueço que eu ouvi certa vez um pregador contando o caso de um homem que bebia muito e que vivia
jogado ao chão, na sarjeta, pedindo esmola, porque ele bebia muito e a sua vida era uma vida deplorável. Mas, numa certa ocasião, alguns irmãos evangelizaram aquele homem que se chamava João, entregaram a ele uma literatura evangélica e começaram a falar de Jesus para ele, e aquele homem deu atenção à palavra de Deus, e aqueles irmãos oraram por ele, perguntaram se ele queria entregar a sua vida a Jesus. Aquele homem disse que sim, e então oraram por aquele homem, e um irmão disse: olha, vamos ali na casa do irmão fulano, o senhor precisa tomar um banho, acho que eu tenho uma roupa ali que eu posso te dar. E aquele homem que tinha entregado a sua vida para Jesus foi para a casa de um determinado irmão, ali ele pôde tomar um banho, em seguida ele ganhou uma roupa daquele irmão que servia para aquele irmão que havia se convertido, aquele novo convertido, o irmão João. E outro irmão disse: olha, eu tenho uma Bíblia, aqui uma Bíblia de presente para o irmão. E agora o João, que é interessante por ele beber tanto, ele tinha até um apelido. Chamavam aquele homem de João da Cachaça, porque ele bebia muito. A vida dele era uma vida deplorável. Mas ele agora, transformado por dentro e também por fora, porque recebeu uma roupa nova, tomou um banho, estava com a Bíblia na mão, ele saiu andando e dali a pouco alguém o reconheceu pelo andar, pelo jeito, e se aproximou e pensava consigo: não é possível? Será que é o João da Cachaça? Eu conheço esse homem há muito tempo, não é possível. E a pessoa se aproximou dele e disse: o senhor aí, uma pergunta, o senhor é o João da Cachaça? Ele disse: não, agora eu sou o João de Deus. Por quê? Porque a sua vida foi transformada radicalmente pelo poder do Evangelho. A Bíblia é inspirada por Deus, não apenas pelos elementos que eu apresentei até agora. Ela é inspirada por Deus porque, de fato, a vida das pessoas tem sido mudadas através da mensagem poderosa do Evangelho que está na palavra de Deus. Mas um segundo ponto importante é a influência na história da humanidade. A influência na história da humanidade. As Escrituras foram as responsáveis diretamente pela criação. Não há como negar isso. Hoje muitos estão querendo negar, muitos estão aí se levantando contra a cosmovisão judaico-cristã, estão dizendo que isso é algo pernicioso, é algo perigoso. São aí, lamentavelmente, pessoas que estão presas a ideologias que se contrapõem à palavra de Deus, dizendo isso. Mas quem estuda a história sem preconceito, não há como essa pessoa negar que as Escrituras foram as responsáveis diretamente pela criação da cultura ocidental. E a grande influência que ela teve sobre essa cultura, é claro. Mas um terceiro ponto é a influência na vida moral também da humanidade. A moralidade que a Bíblia vem exigindo do ser humano, desde o Decálogo, isto é, os 10 mandamentos, vem elevando os seres humanos, os chamados filhos de Adão, aos mais altos ideais, impedindo que se degenerem. Impedindo que se degenerem. E hoje, lamentavelmente, nós estamos vivendo num período que é conhecido como a pós-modernidade, e na pós-modernidade você sabe que prevalecem algumas influências filosóficas, como o relativismo. Veja como hoje se fala muito de Foucault, se fala de Nietzsche, não é? Que, na verdade, são escritores que eram opositores do cristianismo, opositores da palavra de Deus, e valorizavam muito mais o relativismo da verdade, o relativismo da moral. E nós temos que ter cuidado com isso, porque, embora nós estejamos nesse período em que prevalecem essas influências filosóficas, qual é a mensagem de Deus para nós? A mensagem de Deus para nós é: não vos conformeis com este mundo. Não se conformar com este mundo significa não tomar a forma do mundo. E, claro que quando Paulo falou isso, os desafios nesta esfera, nesse campo filosófico, eram outros. Claro que na pré-modernidade, que tem como símbolo a enxada, as influências filosóficas eram outras do que nós conhecemos hoje. Na
Isso na pré-modernidade. Na modernidade, que tem como símbolo a fábrica, a mesma coisa. Não é? Na Revolução Industrial eram outras ideias ali, as ideias da Renascença e também posteriormente o Iluminismo e etc., a prevalência da razão e o positivismo e etc., tudo que foi surgindo ali, várias influências e o antropocentrismo. Hoje, que nós estamos na pós-modernidade, temos aí o relativismo, o multiculturalismo, o utilitarismo hedonista ou hedonismo utilitarista, nesse caso aí a ordem dos fatores não altera o produto, não é? O pragmatismo e tantas outras influências filosóficas, mas mesmo agora que as influências mudaram, a mensagem continua a mesma, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Vamos para o terceiro tópico. Nosso terceiro tópico agora, a inerrância da palavra de Deus. Introdução à inerrância da palavra de Deus. John Wesley, aquele grande homem de Deus do século XVIII, não é? Que teve uma vida que praticamente atravessou esse século do começo ao fim, porque ele nasceu em 1703 e morreu em 1791. Veja que influência este homem de Deus teve naquele século, o século XVIII. Ele foi incisivo e direto quando disse que se há um erro, algum erro na Bíblia, então pode haver 1000 erros. Se há uma falsidade sequer naquele livro, ele não proveio da verdade. Então, ele quis dizer com isso que a Bíblia é, na verdade, inerrante. Não há erro na Bíblia. Ah, mas a Bíblia, alguém poderá dizer, a Bíblia foi feita por homens. Foram homens que escreveram a Bíblia, claro. Cachorro não escreve, não é? Macaco não escreve. Outros animais também não escrevem. Quem escreve, na verdade, é o ser humano. Só que nós vimos claramente que foram homens inspirados por Deus. Homens inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Então, não apenas divinamente inspirada é a Bíblia, mas de igual modo infalível, completa e inerrante. O primeiro ponto aqui, irmãos, nós vamos desdobrá-lo também em algumas partes. A primeira parte é o que significa o termo inerrância. Então, aquilo que não tem erro é inerrante. Vem do vocábulo latino, inerrantia, e significa literalmente qualidade daquilo que não tem erro, ou infalível. Claro que a rigor, para fazermos uma distinção no campo teológico, nós vamos tratar separadamente da inerrância e da infalibilidade das Escrituras. Mas é claro que essas duas coisas são intercambiáveis. Às vezes um termo é usado pelo outro, inerrância e infalibilidade. Um segundo pormenor ligado à inerrância da Bíblia é justamente a sua abordagem à luz da teologia. Porque nós vimos aqui o significado do termo, mas agora, à luz da teologia, ou seja, teologicamente, o que significa, na verdade, a inerrância bíblica? Alguns, como eu falei, preferem inerrância para se distinguir dos que sustentam poder à infalibilidade, referir-se à veracidade da mensagem da Bíblia. Mas atualmente, muitos teólogos já estão até usando um termo pelo outro. Atualmente o termo inerrância, ele parece estar mais em voga do que infalibilidade. Mas a rigor, nós podemos fazer sim uma pequena distinção entre inerrância e infalibilidade. Claro que inerrância também, em certo sentido, é sinônimo de infalibilidade bíblica. Mas a Bíblia ela é inerrante em que sentido? As Escrituras são inerrantes tanto nas informações que nos transmitem, como nos propósitos que expõem, nas reivindicações que apresentam. Ou seja, as Escrituras são isentas de quaisquer tipos de erros, quer sejam erros de ordem doutrinária, quer sejam
de outra ordem, culturais, científicos, etc. Não há na Bíblia erros. A Bíblia é inerrante. Mas, irmão Ciro, e por que há diferença entre traduções? Veja, quando nós falamos de traduções, nós já não estamos mais falando do texto original. Quando nós falamos da inerrância da palavra de Deus, evidentemente nós estamos tratando do texto original. Nesse sentido, é até uma petulância da nossa parte, até é arrogante e petulante querer dizer que a Bíblia tem erros. Agora, se formos falar das traduções, sim, há erros, há incongruências, mas não erros que deponham contra a mensagem de Deus. Os erros que nós verificamos nas traduções, nós vamos tratar disso depois em outra aula, são erros que estão atrelados aí à falha do copista. Por exemplo, nós temos que levar em conta que no tempo em que a Bíblia era copiada, os manuscritos mais antigos, né, as cópias dos manuscritos, as cópias dos autógrafos, né, os autógrafos são os manuscritos originais. As cópias também são manuscritos, mas são cópias. Quando essas cópias eram produzidas, esses manuscritos eram produzidos, não havia a facilidade que nós temos hoje de reprodução através de máquinas copiadoras e impressoras e etc. Não, naquela época era tudo à mão. Então imagine um copista fazendo a cópia de uma outra cópia da Bíblia, não é? Ou alguém ditando para ele, e a pessoa diz uma palavra e a pessoa entende outra, ou senão a pessoa está cansada ali no momento e ela acaba escrevendo uma palavra no lugar da outra. Isso aí pode acontecer. Até mesmo nós, quando estamos falando, podemos trocar uma palavra pela outra quando estamos cansados. Pregadores. Você nunca ouviu falar, por exemplo, daquele irmão que foi fazer uma oração, ele foi dizer: poderoso, soberano Deus, na hora ele se atrapalhou e falou saboroso Deus. Veja, ele acabou juntando uma palavra com a outra. Então isso também acontecia, lamentavelmente, nas cópias da Bíblia. Mas erros detectáveis perfeitamente através da leitura do contexto. Não é um erro grotesco que vai desviar totalmente o sentido, mas é um erro de ordem isolada, particular, um erro pontual. Esse tipo de coisa existe nas cópias. Mas quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, claro, porque a Bíblia ela foi originalmente inspirada por Deus e as distorções pequenas que existem não comprometem a inspiração plenária da palavra de Deus. Vamos adiante então agora para o ponto 2, 3.2, inerrância bíblica no debate teológico. Inerrância bíblica no debate teológico do século XX. A inerrância bíblica no debate teológico do século XX. A maior controvérsia aconteceu em torno da inerrância bíblica. Tem havido uma grande controvérsia entre os teólogos a respeito disso, ainda no século XXI, mas foi no século XX, que ocorreram os debates mais acalorados. E os filósofos seculares vinham, já desde a Renascença e também do Iluminismo, como nós citamos, lançando não poucas dúvidas sobre a integridade da doutrina e das informações contidas na Bíblia. E aí surgiu então a teologia liberal. A teologia liberal nada mais é do que essa tentativa de querer encontrar erros na Bíblia, de relativizar a inspiração da Bíblia, de querer dizer que os milagres que estão na Bíblia não são milagres, na verdade, não é? Que Jesus, por exemplo, na verdade ele não ressuscitou porque ele sequer morreu, ele estava em coma, e aí ele então voltou do coma e mesmo estando muito fraco ele conseguiu remover aquela pedra que, segundo os entendidos, tinha cerca de 4 toneladas e que era necessário que vários homens empurrassem aquela pedra, mas Jesus, ele não morreu, então ele volta do coma e ele muito debilitado, mesmo assim ele consegue, tendo perdido muito sangue, ele consegue empurrar aquela pedra. Veja, os teólogos liberais, eles entram por esse caminho, por quê?
porque eles não querem aceitar o fato de que Jesus ressuscitou. Eles querem negar o milagre, eles querem negar a sobrenaturalidade que está contida nas páginas sagradas. Muito bem, o terceiro ponto que eu quero destacar também é a Declaração de Chicago. A Declaração de Chicago, ela foi produzida por eruditos de várias igrejas e confissões cristãs que se reuniram na cidade de Chicago, Estados Unidos, no ano de 1978. Eles se reuniram justamente para dar uma resposta para os teólogos liberais, para aqueles que são adeptos da alta crítica. Veja, a alta crítica não é de todo negativa, porque ela busca por informações mais aprimoradas a respeito das datas, a respeito dos manuscritos originais e das cópias, etc. Mas quando isso é feito por homens de Deus, que realmente não negam a inerrância das Escrituras, é uma coisa. O problema é que, lamentavelmente, aqueles que estão por trás da alta crítica são teólogos liberais. Mas a Declaração de Chicago, ela deu uma resposta para aqueles que rejeitavam as Escrituras como regra de fé e de conduta, dizendo que, inclusive, quem adota essa postura de querer se opor à inerrância da palavra de Deus, na verdade está agindo com deslealdade para com o nosso mestre. Quais são os pontos aí da Declaração de Chicago? Um primeiro ponto, que eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas destaca que as Escrituras testificam do próprio Deus. O segundo ponto, que está aí no livro, os irmãos devem ter lido, se não leram ainda, poderão ler em casa para se aprimorar mais ainda nessa matéria, mas só para dar um destaque, o segundo ponto da Declaração de Chicago diz que as Escrituras divinamente infalíveis são divinamente infalíveis em todas as matérias de que tratam e que, portanto, devem elas ser cridas como a instrução de Deus em tudo o que afirmam, obedecidas como mandamento de Deus em tudo o que demandam e recebidas como garantia de Deus em tudo o que prometem. O terceiro ponto dessa declaração diz que o Espírito Santo tanto autentica o seu testemunho interno, como nos abre a mente para que nós possamos entendê-las. O quarto ponto da Declaração de Chicago diz que as Escrituras estão isentas de erros e elas também não se acham equivocadas quanto a todos os seus ensinos. E o quinto e último ponto assevera que a autoridade das Escrituras será fatalmente enfraquecida se a sua absoluta inerrância for de alguma forma menosprezada ou negligenciada, ou vier a ligar-se a uma visão da verdade contrária à própria Bíblia. Em outras palavras, a Declaração de Chicago visa salientar o primado das Escrituras. A Bíblia tem o primado, ou seja, a Bíblia tem a primazia. Nada está acima da palavra de Deus. A razão humana tem a sua importância como fonte secundária, as experiências humanas têm a sua importância como também, vamos dizer, uma fonte secundária de autoridade, a tradição da mesma forma. Entretanto, nós temos a plena convicção de que a fonte primária de autoridade é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então veja que o ponto que se destaca na Declaração de Chicago é: declaramos que a Bíblia em sua totalidade é inerrante, estando por conseguinte isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Vamos para um quarto ponto sobre a coerência na doutrina da inerrância. A pergunta: há coerência? Sim, há coerência, porque a Bíblia não fere a razão, ainda que esteja muito acima desta. Embora a razão seja importante, claro, a Bíblia está muito acima da razão, e mais, a Bíblia não fere a razão humana. Mas ela não precisa ser aceita de forma cega e mística
pelo fato de ela estar acima da razão. Porque Deus não tira de nós a nossa inteligência. Até uma frase que circula na internet que diz que Jesus Cristo morreu para tirar os nossos pecados e não a nossa inteligência. A Bíblia até menciona que o nosso culto a Deus é um culto racional. Racional. Porque Deus, Ele quer que nós sejamos seres racionais. Não há pecado nenhum em ser racional. Aliás, o crente espiritual, não é porque ele é espiritual que ele deixa de fazer uso da sua razão. Pelo contrário, ele utiliza a sua razão. Ele está utilizando a sua razão em todo o tempo, ele está tendo cuidado com o seu raciocínio, com a sua razão, ele pensa, ele usa a sua inteligência, porque Deus o dotou, não é? De intelecto, sentimento e vontade. São 3 faculdades que estão na nossa alma. A alma é formada por uma faculdade que pensa, o intelecto, uma faculdade pela qual sentimos, ou seja, a parte sensorial, o sentimento propriamente dito, e uma parte pela qual nós tomamos decisão, a nossa vontade, a parte volitiva. Então veja, intelecto, sentimento e vontade. Muito bem, então a Bíblia não precisa ser aceita de forma cega e mística, como nós estávamos falando. Nós somos seres racionais. Não desprezamos o saber humano, porque este, aliás, verdadeiramente nos foi outorgado por Deus e jamais, se nós estivermos em sintonia com Deus, jamais o nosso intelecto deve ser usado para contrariar o saber divino. Dentro desse aspecto, nós temos alguns destaques a fazer. O primeiro, a inerrância em relação à filosofia. Veja, filosofia é uma matéria muito apreciável. É uma das matérias que eu mais aprecio. Eu gosto muito da filosofia. Desde lá o segmento dos pré-socráticos, não é? Que surgiu, aliás, numa cidade muito conhecida no Novo Testamento, que é a cidade de Mileto. Você se lembra daquele sermão de Paulo aos presbíteros de Mileto, na volta da sua 3ª viagem missionária? Mileto era o berço da filosofia pré-socrática. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de Tales de Mileto, de Anaximandro, de Anaxímenes, são filósofos desse segmento pré-socrático, que não é propriamente anterior a Sócrates. Porque, na verdade, esses filósofos que eu citei foram até contemporâneos de Sócrates. Mas, na verdade, é um segmento diferente de Sócrates. Então, veja, é muito apreciável a filosofia pré-socrática, a filosofia socrática, a filosofia aristotélica e etc. E todas as nuances e todos os filósofos que foram surgindo ao longo do tempo. Como eu aprecio a filosofia. Mas, tratando da filosofia em relação à Bíblia, mais precisamente quanto à inerrância, nós temos que ter cuidado, porque há filosofia e filosofia. A verdadeira filosofia, ela não vai de encontro à palavra de Deus. Veja que eu disse que ela não vai de encontro. Não é aula de português, mas você sabe que há uma diferença muito grande entre ir ao encontro de e ir de encontro a. Ir ao encontro de, claro, é estar de acordo. Agora, ir de encontro a, aí é estar contra. Então, quando eu digo que eu vou de encontro a alguma coisa, eu estou sendo contrário. É importante até dizer isso, porque os irmãos que gostam de pregar a palavra de Deus têm que saber pregar a palavra corretamente. Ah, irmão Ciro, mas isso aí é algo que ninguém percebe. Cuidado! Às vezes você pode estar falando para uma plateia que pode ter alguém lá que domina melhor a língua portuguesa e você sabe que você pode falar 1 hora corretamente. Se você errar uma palavra, a pessoa ela vai ficar se lembrando apenas daquele erro. Imagine uma pessoa, por exemplo, que fala a palavra menas, não é? A palavra menas não existe. Mas imagina se alguém fala numa pregação, pode apresentar uma palavra muito boa, tal, embasada na Bíblia, mas dali a pouco a pessoa fala que usa lá a palavra menas. Pronto, isso aí vai depor contra a mensagem. Então, quando eu explico isso, esse pequeno pormenor,
que até pode não ter muita relevância, mas é importante a pessoa saber a diferença entre ir ao encontro de e ir de encontro a. Ir de encontro a é ir contra. E aqui no texto, no nosso livro, está escrito que as Escrituras, como a inspirada e inerrante palavra de Deus, elas não vão de encontro à verdadeira filosofia, assim como também a verdadeira filosofia não vai de encontro à palavra de Deus. Ela reconhece, os filósofos cristãos, eles reconhecem a sua pequenez. Eu não sou contra a filosofia e até parabenizo os irmãos que são formados em filosofia, mas é preciso reconhecer que a Bíblia é suprema, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante. As Escrituras estão infinitamente acima do saber filosófico e de todas e quaisquer ciências. Mas se a filosofia foge desse campo de respeitar a Bíblia como palavra de Deus, aí surge um problema, que é um perigo quando a filosofia ela se contrapõe à palavra de Deus. Porque, a rigor, a filosofia visa levantar os problemas da vida. E a Bíblia é, na verdade, a solução para toda e qualquer adversidade que o ser humano possa enfrentar. Um segundo destaque que eu faço aqui sobre a inerrância é a inerrância em relação à ciência. A verdadeira ciência também, ela não depõe contra a palavra de Deus. Não há nenhum erro científico na palavra de Deus, aliás. Não é? Alguém poderá dizer, mas, irmão Ciro, e o relato de que o sol parou? Isso está na Bíblia? E se está na Bíblia, claro que está, isso está correto? Porque o sol parou. Não é o sol que para, não é? O sol não para, na verdade. O sol está em constante movimento. A Terra também, ela gira em torno do Sol, ela gira também em torno do seu próprio eixo. Então, quando a Bíblia diz que o Sol parou, na verdade, há um grande equívoco, há um grande absurdo, porque não foi o Sol que parou, o Sol continua girando em torno do seu próprio eixo, foi a Terra que parou. Ora, a pessoa que diz isso é porque ela ignora o fato de que a Bíblia ela foi escrita levando em conta o ponto de vista do leitor. O leitor. Josué não era um astrônomo para ter esse rigor de escrever. Até hoje nós dizemos que o sol nasce, o sol se põe. Veja como nós, até hoje, continuamos usando essa linguagem. E Josué, como não era astrônomo, também não tinha a menor obrigação de se preocupar com isso. E outra coisa, ele escreveu do ponto de vista do leitor. Como que o leitor vai entender? Não é? Você não precisa dizer, usando termos da astronomia e fazendo uma grande explicação científica para dizer que Deus ali, na verdade, ele parou praticamente ali, foi algo tão extraordinário que alguns se arriscam a dizer até que Deus parou todo o universo. Porque o universo está em constante movimento, é como um enxame de abelha, vai uma abelha para um lado, vai outra, só que elas não se chocam. Então o universo é a mesma coisa, se você para um planeta, você para um astro, o que pode acontecer? Uma verdadeira catástrofe. Então, meus prezados irmãos, a Bíblia ela não se contrapõe à ciência, como também a ciência não se contrapõe, a verdadeira ciência, não é? Ela não se contrapõe à palavra de Deus. Mas nós sabemos que existe a falsamente chamada ciência, como Paulo alertou a Timóteo. Quando um homem de ciências acusa a Bíblia, no caso, de incoerência científica, duas coisas podem estar acontecendo. O cientista, deixando o campo da experimentação, ele se põe a palmilhar levianamente o terreno movediço da especulação, não é? E se assim o é, não temos um cientista, na verdade, mas um confuso filósofo. Veja que a pessoa, quando ela começa a querer questionar a Bíblia, ela acaba partindo, na verdade, para o campo da divagação. E isso não leva a lugar algum. Por isso que Paulo falou para Timóteo, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado,
tendo horror aos clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. E aí nós vemos, por exemplo, a teoria da evolução, não é? E que coloca aí bilhões e bilhões de anos. Mas se Adão fosse examinado hoje, não é? Deus criou Adão, Adão estava ali, por assim dizer, novinho em folha. Só que Adão foi criado já adulto. Se você levasse Adão para ser examinado por um cientista, ou por um grupo de cientistas, eles iam dizer que Adão tinha ali poucos minutos de existência. Eles iam examinar e dizer, não, esse homem deve ter aí pelo menos 30, 40 anos. Da mesma forma, hoje, quando se avalia o mundo, usa-se aí um critério que, para, claro, se ajustar à teoria da evolução e tal, milhões, bilhões de anos, mas vamos ficar com a palavra de Deus que é melhor. É um perigo quando, na verdade, um cristão ele quer amoldar a criação de Deus com o evolucionismo. Mas mais para frente, talvez, nós voltemos a esse assunto. Entre a ciência e a filosofia, há uma fronteira muito tênue. A ciência não tem a necessária autoridade para julgar a Bíblia Sagrada. A inerrância bíblica é aceita como algo plenamente crível e coerente pela verdadeira ciência. A palavra de Deus julga todas as coisas, discernindo-nos claramente tudo o que existe no universo. Então veja, a palavra de Deus ela está acima também da ciência. Temos aqui ainda mais um destaque para fazer quanto à arqueologia, que eu vou pedir que os irmãos estudem esse ponto em casa, e nós vamos direto agora para o ponto 5º. Veja aí, a inerrância é absoluta. A inerrância é absoluta. Não existe inerrância em parte. Ou nós defendemos que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus, e nesse caso as evidências refutam muitas objeções feitas pelos críticos, ou nós acabamos abraçando aí a chamada teologia liberal. Então veja que a inerrância tem que ser plena. A inerrância é absoluta, ela é plena. Mas, olhando, por exemplo, para o Antigo Testamento, há um exórdio profético que diz, assim diz o Senhor, por várias vezes. É interessante que Deus, ele faz questão de dizer, assim diz o Senhor. O diabo é diferente. Você já viu que o diabo nunca diz que é o diabo? O diabo ele vem de maneira camuflada. Ele não diz que é o diabo, porque se o diabo aparecesse para nós, como a mitologia o pinta, todo avermelhado, cuspindo fogo pela boca, com aquele garfo de 3 pontas na mão, o tridente, não é, na mão, e dizendo, eu sou o diabo, nós não teríamos dúvidas e diríamos, sai daqui agora em nome de Jesus. Mas o diabo, ele não vem dessa maneira. Muitas vezes ele vem de maneira camuflada através de seus agentes, pode vir até com a Bíblia na mão, até dando a paz do Senhor. Mas, meus amados irmãos, Deus é diferente. Deus faz questão de dizer, assim diz o Senhor. E isso aí é uma prova irrefutável de que a Bíblia é inerrante. Isso no Antigo Testamento nós vemos em abundância. A palavra que anunciavam, portanto, os autores sagrados, não era propriamente sua, era do Senhor e, como tal, não continha qualquer erro. O quarto tópico, para finalizar, a infalibilidade da palavra de Deus. Como eu já falei, inerrância e infalibilidade são doutrinas, por assim dizer. A doutrina da inerrância e a doutrina da infalibilidade, elas estão casadas. Elas estão casadas. A palavra de Deus é infalível, a Bíblia é infalível, as suas palavras hão de se cumprir de maneira inexorável. A infalibilidade das Escrituras acha-se estreitamente ligada à sua inspiração plenária e à inerrância que nós já mencionamos. Tudo que a Bíblia diz cumpre-se, tudo que promete realiza-se e tudo que prevê acontece. O Deus mesmo disse, não é? A palavra que sair da minha boca
não voltará para mim vazia. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo quanto me apraz. Ou seja, a palavra de Deus não volta vazia. O que é infalibilidade? É algo que jamais poderá falhar. O próprio termo já nos ajuda aí a entender. A Bíblia dá testemunho da sua infalibilidade? Sim. O que os profetas e os apóstolos disseram, por exemplo, acerca da doutrina da infalibilidade da Bíblia? Moisés, o que ele disse? Moisés, ele disse que quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, Moisés falou que quando esta palavra não se cumprir, na verdade o tal profeta não falou da parte de Deus, mas com soberba, diz lá Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, com soberba falou tal profeta. Também Samuel, a Bíblia diz que ele crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Daniel, no ano primeiro do seu reinado, ele entendeu pelos livros. Veja que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as situações de Jerusalém, era 70 anos. Veja como ele entendeu pelos livros. Que livros foram esses? Livros inspirados por Deus, que estavam à disposição daquele profeta. Mateus, por várias vezes, ele cita as escrituras antigo-testamentárias, dizendo para que se cumprisse, para que se cumprisse. Nós vemos isso várias vezes, como por exemplo lá em Mateus 1:25, lá está escrito, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. O Senhor Jesus também diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse ele, não passarão. Lucas também, ele fala lá em Atos capítulo 1, versículo 3, na introdução do seu livro, do seu segundo livro, Atos, que havia muitas infalíveis provas sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita o reino de Deus. E aqui temos um terceiro ponto, uma pergunta: como a infalibilidade é vista nos seminários? Esse ponto também eu vou deixar para os irmãos estudarem em casa, porque nós estamos concluindo a nossa terceira aula. Nós estaremos juntos na próxima semana para tratar de um assunto muito importante, que é a revelação da Bíblia. Que Deus o abençoe, foi um prazer estar com o irmão mais uma vez. E não se esqueça, leia o livro, estude o livro, porque nós precisamos que você venha para a aula já tendo lido o livro e assim você possa ter um melhor aprendizado. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, foi um prazer estar com você mais uma vez nesta aula.